Olá, comunidade acadêmica, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Chá da Tarde. Hoje a gente vai abordar a seguinte temática: a psicopedagogia e as suas estratégias facilitadoras no processo de aprendizagem. E para discutirmos a respeito desse tema, temos a presença da professora Cecília. Tudo bem, professora? Tudo bem, Rayane? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina. A nossa convidada, ela é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UEM, psicopedagoga clínica e institucional pelo Centro Universitário Cidade Verde e professora do curso de Licenciatura em Pedagogia na UniCV. Professora, para poder a gente fazer a introdução das perguntas, eu vou trazer uma contextualização sobre a temática. O surgimento da psicopedagogia, ela ocorreu na Europa no século XX. Iniciada nesses centros, tinha como seus principais objetivos auxiliar as crianças e os adolescentes que apresentavam dificuldade de comportamento, seja na escola ou na família. E segundo os padrões da época, eles tinham o objetivo de reeducá-las para o seu ambiente por meio de um acompanhamento psicopedagógico. Assim, o psicopedagogo ele é um profissional apto a trabalhar na área clínica e institucional, que pode ser no âmbito escolar, em hospital, em ambientes empresariais e, por sua vez, tem a função de observar e avaliar qual a verdadeira necessidade da escola e atender aos seus anseios, bem como verificar junto ao PPP, o nosso projeto político-pedagógico, como a escola conduz o processo de ensino-aprendizagem. Professora, o que é a psicopedagogia e quais as contribuições dela na educação? Bom, Rayane, a psicopedagogia ela é considerada a terapia do processo de ensino-aprendizagem. Então, a psicopedagogia ela tem por objetivo colaborar em todos os processos educativos que precisem de um apoio, de um subsídio, de uma ajuda sistematizada. E algo muito importante para nós dizermos sobre a psicopedagogia é que ela não atua somente nos processos de aprendizagem escolares. Ela atua em qualquer dificuldade de aprendizagem. O psicopedagogo ele pode colaborar, por exemplo, se você está com dificuldade em aprender a dirigir. Então, qualquer dificuldade em aprender, essa terapia da aprendizagem pode colaborar dentro do âmbito clínico e também dentro de uma perspectiva institucional. Muito bom. Qual é a principal característica do psicopedagogo em contribuição com o processo de aprendizagem escolar, por exemplo? A principal característica é identificar, quais são as principais dificuldades e planejar, desenvolver um plano de ação para fazer as intervenções específicas para cada um desses aprendentes, desses educandos. Então, essa criança que vem lá da escola, estamos falando do âmbito escolar, com alguma queixa, com alguma dificuldade específica, ele vai identificar aonde ele precisa atuar para melhorar. Lembrando que a ação do psicopedagogo, ela não é um reforço escolar. A atuação da psicopedagogia, ela é diferente do reforço escolar. A psicopedagogia, ela vai atuar de forma clínica. O reforço escolar, ela vai atuar num conteúdo escolar específico em que aquele educando esteja com dificuldade. Quais são as principais defasagens no processo de ensino-aprendizagem quando a gente se depara com a prática da sala de aula? As defasagens do processo em relação ao conteúdo, a gente vai, seriam algumas para a gente analisar. No sentido dos transtornos, das dificuldades de aprendizagem, a gente vai falar em outras. Em relação das defasagens, a gente tem, dentro do âmbito do contexto brasileiro, uma grande defasagem no contexto da aprendizagem matemática. Então, a gente tem aí um país que apresenta uma dificuldade grande
e também na aprendizagem da leitura e da escrita, do processo de aquisição da leitura e da escrita, da própria alfabetização no contexto do letramento. Porque a gente ainda tem um processo escolar que prioriza o ensino da técnica da alfabetização, ou seja, do processo de decodificar, codificar, fora do letramento, fora de um processo de contextualização. Quando a gente leva isso, né, quando acontecem essas defasagens, a gente pode dizer que eles são facilitadores para o desenvolvimento de alguns transtornos de aprendizagem. Ou o contrário, que alguns transtornos de aprendizagem levam à dificuldade, né, da aprendizagem ou da aquisição, do processo de alfabetização dentro do âmbito da linguagem ou também do âmbito da matemática, dessa alfabetização matemática. É a partir disso que é diagnosticado a descalculia como tipo um dos principais transtornos de aprendizagem da matemática e a descalculia na língua portuguesa, tipo na leitura e na escrita ali? A descalculia ela é o transtorno específico ligado à linguagem matemática. Mas não que a dificuldade em matemática possa levar a uma descalculia. Seria o contrário, tá? Então, a descalculia, o transtorno, né, da descalculia, aí leva à dificuldade da aprendizagem dos conteúdos matemáticos. E dentro da linguagem ensino, processo de alfabetização, de letramento, desenvolvimento da escrita, nós temos outros transtornos, né? Que daí seria, por exemplo, a disgrafia, a dislalia, a dislexia. Daí são outros transtornos. Apresentados os possíveis problemas de aprendizagem, como diagnosticar e fazer essa avaliação ela ser efetiva no âmbito educacional? Normalmente essas dificuldades vão aparecer ali, né, no contexto escolar. Então a criança vai para a escola, ela começa, né, a fazer parte daquele contexto, começa a entrar nos processos avaliativos e esse professor vai identificar. A escola começa a identificar que existem questões para além, né, da sala de aula, que não conseguem ser solucionadas ali só com um reforço que às vezes a própria instituição fornece, um contraturno que a própria instituição fornece. Então a própria instituição vai solicitar a essa família que seja feito um encaminhamento para um psicopedagogo. E aí é realizado um processo avaliativo. Então dentro do trabalho do psicopedagogo, o primeiro passo é sempre uma conversa com essa família, né, dentro do processo avaliativo, uma anamnese com essa família. Depois, uma conversa com a escola, com esse professor que acompanha a criança. E aí, né, por conseguinte, a gente entra no processo avaliativo com a criança. Por quê? Porque depois que a gente realiza esse processo inicial, então a gente avalia o material da criança, conversa com esse professor, conversa com a família, a gente vai ter um norte, por exemplo, de como seguir com a avaliação da criança. Quais testes eu vou aplicar, né? Aonde essa dificuldade está concentrada, em qual área do conhecimento. Aí, após isso, eu aplico os testes e eu vou ter hipóteses diagnósticas. Por quê? Porque é importante a gente centrar que o psicopedagogo sozinho, ele não fecha o diagnóstico. O diagnóstico, quem faz diagnóstico é um médico, né? Então, após isso, ele vai ter hipóteses que vão ser aí confirmadas por neurologista ou por um psiquiatra, né, da área infantil. Então a gente sempre trabalha com uma equipe multidisciplinar para fechar diagnósticos específicos. Muito bom você destacar essa parte. Quais são suas considerações a respeito da psicopedagogia no processo de aprendizagem de maneira geral? Bom, a psicopedagogia ela tem crescido, né, muito. As pessoas têm conhecido mais a própria contribuição que ela é capaz de dar como um grande apoio e facilitador do processo fundamentalmente escolar dos indivíduos. Cada vez mais as instituições, seja de ensino básico ou até de ensino superior, têm contado com o apoio do psicopedagogo. E ele é uma figura que muitas vezes colabora, né, para que o aluno não se sinta desmotivado
e não se sinta com vontade de desistir daquele processo de aprendizagem. A gente tem, né, inúmeros relatos, até da nossa própria instituição aqui do UniCV, né, de alunos que apresentam dificuldades, passam pelo processo do psicopedagogo, e aí se sentem, né, motivados a continuar por esse processo. Por quê? Porque o psicopedagogo ele vai fornecer ferramentas facilitadoras da aprendizagem. Ele vai te ajudar a compreender como você aprende, qual é o seu mecanismo de aprendizagem. Então, o psicopedagogo ele é a figura do facilitador, do apoio, e como eu sempre digo, já falei aqui hoje, ele é o terapeuta do processo de aprendizagem. Até para identificar as potencialidades desse aluno, né? A gente chega, a tutoria está na linha de frente aí com os alunos e chega muitas questões dos alunos questionando, eu não consigo estudar dessa forma, como que você poderia me orientar? Então, o trabalho psicopedagógico, ele pode ser sutil, mas ele é muito importante e efetivo quando você tem ali a prática resolvida, quando o aluno se encontra, né? Exatamente. Então, às vezes, esse aluno não vai ter um transtorno específico, Sim. uma dificuldade específica, mas ele precisa de uma orientação de estudo. Então, o psicopedagogo, ele pode atuar dessa forma também, um orientador, um facilitador, fornecendo ferramentas para esse aluno. Professora, você gostaria de deixar algum recado para os nossos alunos de psicopedagogia? Bom, para os alunos de psicopedagogia, gostaria de incentivá-los a continuar, né, nessa área. Gostaria de incentivá-los a investir nessa área. É uma área com muitas possibilidades de trabalho. É uma área que cresce muito e existem muitas possibilidades de você se especializar ainda mais, né, nessa área. Muitas possibilidades de trabalho. Então, continue investindo e siga firme na sua carreira, na sua escolha. Obrigada, professora, pela sua disponibilidade de vir debater e conversar um pouquinho aqui com nossos alunos. E a você, ouvinte, eu te convido a ir lá no canal do YouTube, se inscrever, deixar um comentário e ajudar no nosso vídeo, tá bom? Tchau, pessoal! Tchau, tchau, até mais!